Olá, boa tarde. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde dos olhos, temas importantes, viu? Saúde e informação a partir de agora no CRM na TV. No dia 7 de maio é celebrado o Dia do Oftalmologista. A data foi escolhida para homenagear o profissional que é responsável pelo estudo, diagnóstico e tratamento das doenças e lesões ligadas ao sistema ocular. É homenageando e valorizando esses profissionais que nós vamos conversar hoje sobre vários temas relacionados à saúde dos olhos. Nesse primeiro bloco a gente conversa com o médico oftalmologista e professor Dr. Álvaro Botentuy, que está mais uma vez aqui no programa com a gente. Dr. Álvaro, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Davi. É sempre uma honra estar aqui conversando sobre temas muito importantes e sobre temas que realmente levam a população a melhorar o cuidado com os olhos e evitar a tão temida cegueira. Bem, além do Dia do Oftalmologista, dia 7, esse mês também a gente dá o alerta, dá ênfase para o glaucoma. Doutor, é uma doença que é bastante falada, muita gente conhece esse nome, mas às vezes não entende que doença é essa. Eu queria que a gente começasse nosso bate-papo, então, explicando o que é o glaucoma. Davi, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e em todo o mundo. Trata-se de uma lesão que ocorre dentro dos olhos, a nível do nervo óptico, e está muito relacionada com a pressão de dentro dos olhos. Então a gente pode concluir que é o seguinte: glaucoma é a pressão alta de dentro dos olhos, comprimindo, apertando o nervo de dentro dos olhos. E é muito perigoso, porque trata-se de uma lesão que pode ser irreversível, fazendo a pessoa perder a visão quando não tratada a tempo, de modo que não recupera mais. E quais são os fatores, então, de risco? A gente consegue identificar isso, doutor? O que leva, então, a pessoa a desenvolver essa doença? Sim, Davi. Em primeiro lugar, é a pessoa que tem um histórico familiar. Pra você ter uma ideia, Davi, a pessoa que tem glaucoma na família, ela tem 32 vezes mais chance de ter glaucoma do que a pessoa que não tem um familiar com essa doença. Além disso, pessoas com mais de 40 anos de idade têm uma chance maior. Pessoas afrodescendentes com a pele negra têm uma chance ainda maior. Pessoas com miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, geralmente, também tem uma chance bem maior. Portanto, esse grupo populacional precisa ter um cuidado redobrado e precisa fazer o exame da pressão do olho, que é o exame que consegue identificar se existe esse fator presente no olho da pessoa. E mais do que isso, o exame de dentro dos olhos, o exame que avalia o nervo do olho. Esse é o único capaz de identificar se já existe uma lesão, um dano naquela região tão perigosa que é a questão do nervo óptico no fundo do olho. Daqui a pouco, doutor, eu quero que a gente fale um pouco mais então sobre esse exame, e os exames possíveis, então, numa consulta com o oftalmologista. Perfeito. Mas eu queria que a gente falasse, então, desses sintomas, Como que a pessoa, então, que está acometida por essa doença, ela consegue identificar? Existem sinais aí precoces? Como que isso funciona, então, nesse paciente? Davi, isso é muito interessante, porque toda palestra que eu dou, falo para os meus alunos de medicina na UFMA, eu falo para os meus pacientes, para os nossos colaboradores das empresas, eu falo o seguinte: quem dera se o glaucoma desse um sintoma logo bem no início. Davi, seria muito bom, porque a pessoa poderia logo identificar o problema, procurar o tratamento rápido e eu ouso dizer que nenhuma pessoa nesse país e no mundo ficaria cego pelo glaucoma, se ele desse um sintoma. Ou seja, ele no início não dá nenhum tipo de alteração na sua visão. Por isso é tão perigoso. Até que 50%, repito, até que a metade do nervo óptico lá dentro dos olhos seja destruído pelo glaucoma, você não percebe nada. Ela é assintomática. A partir desse momento, já com um grau de destruição avançado, é que você começa a perceber uma perda periférica de visão. Ou seja, a parte periférica começa a achatar. Você perde o campo da visão e às vezes nem assim percebe, porque a gente usa mais a visão central e não a visão periférica. Então, pessoas com glaucoma já muito avançado começam a esbarrar pela porta, a não ver quando está dirigindo o que está no retrovisor, a não olhar quem está nos seus lados, precisa virar o pescoço para olhar o tempo todo, não consegue deambular, andar de modo muito seguro porque não tem campo de visão. Então, o sintoma do glaucoma, ele é a perda do campo de visão. Isso acontece em estágios avançados. O ideal e interessante, eu até vibro, todas as nossas unidades, nossa equipe vibra quando a gente, Davi, encontra uma pessoa e detecta logo no início o glaucoma. É uma grande oportunidade na vida daquela pessoa para que ela não siga essa jornada que é tão temida, que é a perda de visão. Doutor, você falou aí que quando chega nesses 50% é que a pessoa pode começar a perceber, então, essa diferença na visão.
existe um tempo para que isso aconteça ou isso vai variar de paciente para paciente chegar a ter esse percentual aí, por exemplo? Davi, fantástico. Eu sempre adoro estar contigo assim, porque são perguntas maravilhosas e interessantes. Existe sim. Isso é proporcional ao quê? Ao aumento da pressão, ou seja, quanto mais alto for a pressão, mais rápida vai ser essa compressão, essa destruição do nervo óptico. Então, a pressão normal do olho, pessoal, para vocês gravarem, é de 10 a 21 milímetros de mercúrio. Pressão do sangue, 12 por 8, 120 por 80. A do olho, ó, é 10 a 21 milímetros de mercúrio. E uma pessoa com 40 de pressão, ao longo de vários anos, vai sofrendo aquela compressão. E outra com 60 de pressão, muito mais alta ainda, vai ter uma destruição muito mais rápida. Então, é proporcional o quê? A vulnerabilidade da pessoa, a sensibilidade dela a ter um dano e também ao aumento da pressão. Por isso que o tempo é importante, mas mais do que isso, a pressão, a quantificação da pressão é o fator primordial nesse caso. E aí, doutor, como que detecta isso, né? Como que a pessoa consegue identificar? Se quando já está com 50% aí já avançado, essa lesão avançada, e a pessoa ainda assim pode não perceber, então o que pode levar a essa detecção? O que pode fazer com que esse paciente então perceba que ele está com esse problema? Davi, eu ouso dizer agora para você, que está tendo a oportunidade de assistir essa matéria aqui, essa entrevista aqui conosco. Se você se enquadra em um daqueles 4 perfis que eu falei, se você tem um familiar com glaucoma, se você tem pele negra, acima de 40 anos de idade e tem miopia, nessa faixa etária, se enquadra em um desses 4 fatores, eu lhe digo assim, a oportunidade da sua vida está aqui agora, para que você faça 2 exames, que é o exame da pressão de dentro do olho e o exame do fundo do olho. Você não está vendo essa reportagem, essa matéria aqui à toa. Você está vendo por um propósito, para que você faça esses 2 exames mais próximos da sua casa. Faça isso, porque é a única forma que você tem de detectar essa doença aí nos seus olhos. Então, se você tem um fator de risco, que são esses, tá? E você que não tem, que não preenche os critérios, faça também. Uma vez por ano. Até sugiro, Davi, que faça no período do aniversário. Do seu aniversário, que você se presenteie cuidando do bem maior que você tem na sua vida, que é a sua saúde. Então, para não esquecer, eu faço isso, na semana do seu aniversário, você vai cuidar da sua saúde e medir a pressão do seu olho e fazer o exame de fundo de olho. E vai perguntar assim para o doutor, eu tenho glaucoma? Aí ele vai te responder se você tem ou se você não tem glaucoma. É a única forma de você saber. E ainda digo mais, Davi, aquela questão do grau, muita gente ainda confunde. Talvez você fosse perguntar isso. Pessoal, o exame do grau, aquele que troca o grau, às vezes de óculos, que você verifica o grau, ele não detecta o glaucoma. É isso que eu ia perguntar, doutor, porque é um exame comum, né? Quase toda a população passa em algum momento da vida por esse exame, né? Seja de uma maneira mais simples, uma consulta regular, ou por por perceber algum problema na visão, mas esse exame, que vamos dizer assim, que é o mais simples ou mais comum, ele não vai detectar o glaucoma, é isso? É isso, Davi, exatamente. Isso eu explico para todos os nossos alunos de medicina, explico para os médicos, para quem eu dou palestra, explico para todos os pacientes, nas minhas redes sociais. Eu não canso de dizer isso, é todos os dias. Porque uma pessoa que ouça, que entenda isso, eu vou estar com meu coração tranquilo e mais calmo, sabendo que essa pessoa não vai atrasar um tratamento por achar que comprou um óculos novo agora e ele está protegido. Você não está protegido só por estar com um óculos novo. Você precisa muito mais do que o grau. Toda avaliação oftalmológica, Davi, precisa de 3 coisas. Grava e anota no papel. Precisa do grau, que é importante, da pressão do olho e do exame do fundo de olho. Se você fez uma consulta, uma avaliação oftalmológica em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar do mundo, e não teve essas 3 informações, o grau, a pressão e o fundo de olho, seu olho não está protegido. Você pode ter glaucoma, pode ter catarata, pode ter doenças na retina e nem saber. Então, entenda isso, que você vai ficar muito mais tranquilo e ter uma saúde muito mais, digamos, preservada ao longo de toda a sua vida. Então, é bom que se diga isso, né, doutor, e tenha conhecimento desses exames para que ele solicite ali para o seu médico também, né, para que ele possa aprofundar. Às vezes ele vai por uma queixa talvez mais simples ou sem queixa nenhuma, né, um exame de rotina. Então, ele ter essa conversa, né, pedir para que esses exames sejam realizados para que a gente chegue num ponto importante que é a detecção, então, de uma doença no estágio bem inicial, né, para que o tratamento seja mais eficaz, né? Davi, perfeito. Assim, eu não canso. Assim, eu, como sou professor, então, assim, eu busco sempre essa parte educacional. Eu poderia ficar muito meio limitado, Davi, a orientar somente os médicos e me afastar um pouco da população.
Mas ao contrário disso, eu tento cada vez mais me aproximar das pessoas. Então, assim, eu estou explicando para você, para cada cidadão comum desse país, que você saiba o que você precisa para você ter os olhos protegidos. Você precisa desses 3 exames: o grau, a pressão e o fundo de olho. E isso que é importante. Você pode também pedir para o médico, é legal, o médico vai gostar disso, ele vai poder interagir mais com você e você fica mais à vontade, sabendo que seu olho está protegido por uma doença tão grave. Um outro ponto importante, Davi, que a gente pode falar, é sobre a questão de uso de colírios. Muitas pessoas, por exemplo, elas têm o olho vermelho por ter pterígio, que é aquela carnezinha que cresce devido à exposição do sol, e elas usam colírio assim sem uma prescrição, sem uma orientação médica às vezes. Vai na farmácia, compra um colírio, isso é muito comum, ainda aqui no Maranhão e em todo o Brasil também. E esse colírio, à base de corticoide, que é o dexametasona, fluometalona, prednisolona, tudo que termina em ona é corticoide, eles podem causar o glaucoma também, se usado por mais de 15 dias. Então, muito cuidado com os colírios que terminam em ona, porque esses colírios, eles causam catarata e glaucoma se você usar de modo prolongado. Eles até aliviam o olho vermelho. Você pinga, parece que é uma maravilha, você fica perfeito, mas não sabendo que seu olho por dentro está com a pressão aumentada e pode gerar uma consequência pior, que é a cegueira no futuro. Doutor, identificado, né, diagnosticada a doença, qual que é o tratamento, né, qual que é o próximo passo então? Davi, então vamos lá. A pessoa descobriu que tem glaucoma. Nós vamos saber em qual estágio que está o glaucoma. Se ele está no estágio leve, moderado ou avançado. O que vai dizer isso? O exame de fundo de olho e uma tomografia que nós fazemos do nervo, de dentro dos olhos. Nós vemos uma escavação, que é um buraquinho que é criado pela pressão excessiva nos olhos. E esse buraquinho vai aumentando, quase uma borroca de peteca, como se fosse um caroço de abacate que você tira e fica aquela depressão no abacate. Aquilo é a escavação. E ela pequena, ela é leve. Ela mais avançada, ela vai ficando maior até tomar todo o nervo do olho e a pessoa fica cega. Então a gente vai saber o estágio que está. Se a pessoa estiver, por exemplo, em um estágio leve, a pressão alvo que ela tem que atingir é 18. Se ela estiver no estágio moderado, a pressão que ela deve ter, ali no mínimo, é 15, de 15 para baixo. Se ela estiver no estágio já muito avançado, a gente não tolera uma pressão muito alta. Então tem que estar abaixo de 12 a pressão. É baseado nisso que a gente está aqui, para ajudar você a saber que uma vez descoberta essa doença na sua vida, o glaucoma, não se desespere, tem tratamento. Vai usar um colírio para baixar a pressão do olho. E essa pressão tem que atingir esses níveis que eu acabei de citar. Um outro ponto importante, Davi, é que muitas pessoas têm glaucoma, estão usando colírio e não estão tendo as consultas oftalmológicas. Às vezes até recebe um colírio por programas que existem, e aí não tem a consulta. Então, só você usar o colírio não é suficiente, porque a pressão pode não estar baixando como deveria. Por isso, usar o colírio e ter a consulta, ter a avaliação, ela é importante. Às vezes a gente aumenta a dose do colírio, troca por um outro mais potente, a fim de chegar àquela pressão ótima que eu acabei de falar. É necessário esse acompanhamento, né, doutor? Isso é muito importante. Como tratamento de qualquer doença, não pode ser abandonado, não pode ser começado ali por uma medicação e depois não verificar mais, né? Doutor Álvaro, eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, nesse mês especial, né, do oftalmologista também, parabenizar você, a sua equipe, seus Obrigado. colegas de trabalho. E sempre as portas estão abertas do CRM na TV para a gente falar de assuntos tão importantes como a gente falou hoje do glaucoma. Muito obrigado, doutor. Davi, muito obrigado. Só lembrando do Maio Verde, que nós estamos Sim. agora no mês de ações sociais, pessoal, em todas as unidades. Pode seguir nosso Instagram da clínica, que é a Clínica Olhar Saúde, e o Álvaro Bruno. Pode seguir os nossos Instagrams aí, para que você acompanhe em primeira mão as ações sociais voluntárias que nós fazemos para medir a pressão da população e para fazer o exame de fundo de olho. Então, assim, você é muito bem-vindo para o cuidado correto da sua visão. Glaucoma tira a visão de quem não sabe que tem a doença. E também tira a visão, às vezes, de quem não sabe como tratar. Tratamento é com colírio e, em último caso, o tratamento é feito com cirurgias. Em último caso, quando os colírios não surtem o efeito esperado. Eu deixo aqui uma mensagem de esperança para você, que tem um pai, que tem uma mãe, que de repente tenha perdido a visão ou que ainda está com complicações graves do glaucoma. Você tem uma chance de não passar, talvez, pelo que o seu pai ou sua mãe passou. Um período totalmente diferente da humanidade, sem avanço, sem tecnologia, que, ao contrário do que vemos agora.
um período muito bom, um período em que a medicina e as redes sociais têm feito um trabalho incrível de conscientização das pessoas. Eu me coloco à disposição de vocês, um servo da população, para ajudar as pessoas a não ficarem cegas pelo glaucoma. Muito obrigado, Davi. Eu que agradeço, doutor. Até uma próxima. E você continua aqui com a gente. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre a saúde dos olhos. Você já pensou, por exemplo, em deixar de usar óculos? Conhece mais sobre essa cirurgia? Esse é o nosso assunto no próximo bloco. Aproveito para convidar você também para ir lá nas redes sociais e comentar nossa entrevista. O intervalo é rápido, o CRM na TV volta já já. O CRM na TV já está de volta nesse programa em que estamos homenageando o médico oftalmologista e trazendo assuntos importantes sobre a saúde dos olhos. Agora a gente recebe aqui no estúdio a doutora Raiza Botentuí, que vai falar para a gente sobre essa questão, doutora, que é tão interessante e muita gente ainda desconhece. Primeiro, bem-vinda, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, viu? Obrigada, Davi, um prazer muito grande estar aqui falando sobre o cuidado com os olhos, sobre a visão. E vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que a doutora tem uma paixão de falar, que é essa cirurgia, chamada cirurgia de correção de grau ou cirurgia refrativa. Doutora, muita gente então sonha em deixar os óculos ou as lentes de contato. Qual que é o caminho, a solução para isso, para quem tem esse desejo? Ou não só uma vontade, uma questão estética, mas às vezes numa função, num trabalho, no dia a dia, às vezes o óculos acaba atrapalhando ali aquela pessoa naquela função. Existe um caminho a ser seguido? Existe sim, Davi, o caminho, a doutora faz toda a questão, com todo carinho aqui de orientar vocês. É possível sim fazer a cirurgia refrativa quando ela é bem indicada, tá certo? A primeira indicação a gente diz, na verdade, que é o paciente. O paciente tem que ter esse desejo, essa vontade de ter uma vida independente, com qualidade, sem óculos. É a parte primeiro do paciente, né, da pessoa. Em seguida, né, a doutora vai fazer todos os exames oftalmológicos completos, a gente vai fazer uma análise da sua córnea, que é a região onde a gente faz a cirurgia, vai ver se seu olho tem condições suficientes, estando em toda a situação adequada, a gente vai solicitar os exames pré-operatórios e também avaliar o grau. A questão do grau é muito importante também, tá certo, Davi? Essa cirurgia ela é indicada para qualquer uma das pessoas, que você que está em casa, que tem ou miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, ou hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, ou astigmatismo, que é a visão embaçada, turva, e até mesmo a presbiopia, que são pacientes que têm a partir dos 40 anos, que vai ter aquela dificuldade para perto e que tem que chegar ao braço. Então, qualquer uma dessas indicações é indicado, e também uma coisa muito importante, acima dos 18 anos, não pode ser feita em pessoas muito novas. Com um grau estável, os exames oftalmológicos tudo completo, você é um excelente candidato a essa cirurgia e ter a liberdade, o sonho de viver sem óculos. Quando a gente fala sobre isso, doutora, parece que é algo simplesmente que a pessoa quer se livrar, se libertar, mas a gente vê que existe um processo, existe um cuidado, né? Como você falou, existem exames, um acompanhamento, a pessoa primeiro ela tem que ter esse desejo de querer fazer, mas também tem que estar aprovado nas condições necessárias clínicas, ali, médicas, para que esse paciente passe por essa cirurgia, não é? Como que é esse procedimento? Ele é um procedimento considerado simples? Você pode explicar um pouquinho para a gente então, como funciona? Perfeito, Davi. Excelente pergunta, maravilhosa. É um procedimento muito moderno, altamente seguro e indolor. É uma cirurgia realizada completamente a laser, tá certo? A doutora primeiro, inicialmente, pinga um colírio anestésico, então não tem nada de injeção, agulha. É uma cirurgia, assim, limpa, muito segura. A gente pinga inicialmente o anestésico. Após pingar o anestésico, a gente faz uma primeira desepitalização da córnea. E após essa desepitalização, é aplicado o laser. Então, a cirurgia ela é completamente a laser. E esse laser vai ter a função justamente de lapidar a sua córnea, vai formar a sua córnea e vai corrigir o seu grau, seja ele de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo ou mesmo na presbiopia. Uma cirurgia muito rápida, em torno assim, de 10 a 20 segundos, dependendo do grau, tá certo? Ao final da cirurgia, a doutora coloca uma lente de contato protetora e essa é a única situação em que você vai dormir com essa lente de contato, porque ela vai fazer uma proteção da córnea. Em torno de 5 a 7 dias, a doutora retira essa lente e aí você já, após a cirurgia, imediatamente, você já consegue enxergar muito bem e vai melhorando cada dia mais. Você falou 10, se fosse 10 minutos, mas é muito rápido, né, doutor? E é interessante porque quando a gente, por muito tempo se teve essa ideia, né, de que uma medicina avançada, tecnologia na medicina, na saúde, a gente tinha que sair do Maranhão.
Então é bom a gente tratar de assuntos como esse para as pessoas entenderem que existem pessoas capacitadas aqui, clínicas especializadas, com equipamentos modernos, né? Para que as pessoas tenham segurança em fazer uma cirurgia como essa, né? Perfeito, exatamente. Aqui em São Luís a gente já realiza a cirurgia, inclusive eu, doutor Álvaro e os médicos da clínica, a gente estava num congresso agora intensivo no Rio de Janeiro só sobre essa cirurgia refrativa, né? As atualidades, as modernidades, os casos clínicos, as discussões, a gente está sempre estudando, sempre para trazer o melhor para os nossos pacientes e é possível sim fazer aqui, a gente faz com todo carinho, com todo cuidado, com todo o acompanhamento, que esse é fundamental, você não adianta só fazer a cirurgia, você tem que ter uma boa indicação, fazer a cirurgia e ter o excelente acompanhamento, que isso, graças a Deus, a gente dá. E também existem algumas contraindicações, tá bom, Davi? A doutora só falou do lado bom, né? Para quem é indicado, eu já falei, mas existem algumas contraindicações. Então, se você tiver um probleminha na córnea chamado ceratocone, que é um probleminha que dá uma alteração no formato da córnea, essa é uma das principais contraindicações. Gestante, viu? Uma gestante que queria fazer a cirurgia refrativa. Infelizmente, a gestante a gente não recomenda, devido às alterações hormonais que acontecem na gestação. Se você tiver algum machucado nos olhos, como ceratite, úlcera, tudo isso é avaliado no exame oftalmológico completo. E aí, se estiver tudo em perfeitas condições, aí a doutora vai fazer com todo cuidado, com todo carinho a sua cirurgia, para você ficar independente dos óculos. Doutor, e existe um grau mínimo que essa pessoa, então, ela tem essa indicação? Ou qualquer pessoa que já tenha ali alteração no grau, ela já pode ser submetida a essa cirurgia? Perfeita pergunta, excelente. Os pacientes perguntam muito. Existem sim, existem alguns graus que a gente considera os máximos que a gente não pode corrigir. Por exemplo, se você tem miopia, que é aquele probleminha que fica negativo na refração do óculos. Miopia a gente corrige no máximo até 10 a 12 graus. Hipermetropia e astigmatismo até 6 graus, se não tiver essa alteração que eu falei que é o ceratocone. Sim. Hipermetropia também, geralmente até 6 graus. Mas assim, como eu falei, não só o grau que é avaliado, a gente avalia no exame chamado topografia, se a sua córnea tem a regularidade adequada, se ela está assim em perfeitas condições, e não só a topografia, a gente avalia outros exames, como o chamado paquimetria, que é um exame, Davi, muito interessante, que a gente avalia a espessura da córnea. Então, a sua córnea, ela tem que ter uma boa espessura, tem que estar bem grossa, com as células bem adequadas, com a simetria bem adequada, com todas as situações ideais e o grau correto e a idade para a gente poder realizar com todo sucesso a cirurgia, com toda a segurança. A gente fala então do uso dos óculos e como eu comecei a nossa entrevista, a gente percebe que em muitos casos realmente pode atrapalhar, né, doutora? No desenvolvimento de uma função, às vezes o trabalho que a pessoa exerce, né, a realização de determinadas atividades acaba sendo um atrapalho. Eu estou falando isso porque eu uso óculos de grau desde os 7 anos de idade, né? Sim. Você se acostuma, você se habitua a utilizar os óculos, mas nesse período de pandemia, de obrigatoriedade de máscara, a gente viu essa dificuldade, né, de óculos embaçar. E aí, quando a gente percebe uma solução que é simples, a gente realmente começa a considerar e entender como é esse processo, né? Você falou uma coisa importante, que não é somente um procedimento, uma cirurgia, mas esse acompanhamento, uma avaliação daquele paciente, para que ele então possa optar, decidir por realizar esse procedimento. Perfeito. Né? Faz toda a diferença, o acompanhamento, a orientação. Depois que eu faço todos os exames, eu faço o exame oftalmológico completo, eu vejo que é um paciente com a situação ideal, a doutora faz questão de explicar assim, detalhes da cirurgia, para a pessoa ficar bem tranquila, né, o paciente. E muitos pacientes meus passam pela cirurgia e falam, doutora, não acredito, era só isso. Eu falei assim, era só isso. Porque a gente passa muito, viu, Davi, essa orientação, então o paciente sai muito seguro, muito tranquilo. E eu falo, olha, é uma cirurgia altamente segura, eu não indico não só como médica, mas como paciente. A doutora aqui já fez. Há 8 anos atrás, a doutora fez a cirurgia refrativa PRK e estou aqui enxergando tudo sem óculos, muito feliz. E a doutora está aqui para realizar esse sonho, se for o seu caso. E a gente volta mais numa questão, doutora, que não é só uma parte, mais uma vez, estética, mas a gente tem também um lado social e econômico, né? A gente sabe que determinadas pessoas precisam de lentes especiais, com espessuras, às vezes são muito, lentes mais grossas, e elas precisam reduzir isso. Isso eleva muito o custo do óculos, né? Então, pessoas que pagam caríssimo, fazem um esforço danado, e ali de tempos em tempos ela vai ter que trocar novamente, ela tem que passar por outros exames, fazer mais uma vez outra lente, outros óculos. Então, quando a gente enxerga também isso a longo prazo, pessoas que encontram dificuldade então de manter essa rotina de troca de óculos, também é uma solução econômica ali para ela, né? Perfeito. Exatamente, então tem muitos pacientes que ficam felizes pela questão econômica, não só pela liberdade, você usar, não ficar mais sem óculos, mas pela questão econômica também. Inclusive, Davi, aproveita aqui que a gente faz até uma ação lá na nossa clínica, que os pacientes que fazem a cirurgia refrativa, a gente convida eles a doar o óculos, né, no caso a armação, para a gente fazer uma
uma ação social para ajudar outras pessoas, né? Ajudar pessoas carentes. A gente disponibiliza os óculos que as pessoas não vão mais usar, e aí ele é utilizar... E aí a gente faz essa ação social para entregar para outras pessoas que necessitam essa armação de grau, principalmente crianças, né, que é muito comum, e é importante falar que é importante também a consulta oftalmológica desde a infância, porque a refração, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, é a principal causa de problemas de visão, de cegueira, que é corrigido com grau. Então, por isso também que é importante a consulta desde a criancinha para a gente corrigir, inicialmente com óculos, e quando você tiver com 18, 20 anos, e você tiver vontade de fazer a cirurgia e ficar independente de óculos, também tem essa possibilidade. Doutora, e quando a gente fala então dessa consulta com o oftalmologista, a gente já sabe que já tem o exame do olhinho logo quando nasce, né? Então já começa, é um profissional que você já faz parte da sua vida ali desde os primeiros momentos de vida, né? Então com que periodicidade é necessário e a partir de que momento? Fora esse exame do olhinho que faz ali no início da vida, 6 meses volta ali no oftalmologista, e depois, quando essa criança entra no período de escola, com que frequência ela precisa ir? Excelente pergunta, maravilhosa. Assim, eu tenho uma paixão de cuidar não só de mulher, mas eu também adoro cuidar de crianças. Então, a gente tem sim a recomendação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A criancinha nasceu, inicialmente é feito o teste do olhinho na maternidade, né, pelo pediatra. Se por acaso o pediatra achou alguma alteração, não viu o reflexo vermelho que no teste do olhinho a gente faz, aí ele encaminha a gente, né, para o oftalmologista para a gente fazer o exame de fundo do olho, que é um exame sobre dilatação. A doutora vai pingar o colírio para dilatar a pupila e a gente poder enxergar completamente o fundo do olho. Então, inicialmente é feito esse exame. Se tiver alguma alteração, a gente vai ficar acompanhando bem de pertinho. Após o nascimento, tem que fazer o teste do olhinho e, se precisar, o fundo de olho. E a partir dele, a gente recomenda no primeiro ano, até 6 meses de vida, e no primeiro ano, e pelo menos uma vez ao ano. Se tiver alguma alteração, a doutora vai querer ver mais de perto, de 6 meses, mas pelo menos uma vez ao ano. 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, é importante ter todo esse acompanhamento. Doutora, eu quero agradecer a sua participação e a gente está num assunto tão legal, né, que fala de modernidade, fala de avanço da ciência, da tecnologia e também solução de problema para muita gente, né, que às vezes quer se livrar dos óculos e, como a gente já colocou aqui, as situações. Então, quero agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos, aproveitar para parabenizar também todos os profissionais do oftalmologistas nesse dia, então, do oftalmologista. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Davi. Então, eu estou aqui sempre à disposição. O que vocês precisarem, pode contar comigo, com o doutor Álvaro e todos os médicos da Olhar Saúde. A gente está aqui realmente para servir. A gente passa tanto tempo estudando medicina. Eu fui para Brasília, né? Fiz residência em Brasília, fazendo mestrado, voltei agora. Mas estou aqui à disposição para dar orientações, informações sobre a visão e o cuidado com os olhos. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Você que esteve com a gente, eu quero agradecer também a sua companhia, a sua audiência. O CRM na TV volta no próximo sábado, à 13h. Mas, é claro, eu convido você também para participar e interagir com a gente pelas redes sociais. Você comenta a nossa entrevista, pode dar sugestões de temas também, que a gente tem o maior prazer de atender você, tá bom? Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.